Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje para gravar mais um webinar para vocês. Hoje a nossa convidada é a professora Janaína Rodrigues. Esse já é o segundo webinar que ela grava conosco. Bom, aqui na tela vocês têm algumas das qualificações da professora Janaína, bióloga, né, especialista em microbiologia, fundadora, criadora do canal Micromeio, lá no Instagram. E hoje ela traz para nós o tema tuberculose, a importância, diagnóstico e muitas outras coisas mais que ela vai falar. Professora Janaína, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, né? Você está conosco na revista, na Analítica e todos os nossos canais, e agora pela segunda vez aqui no nosso canal no YouTube. É um prazer recebê-la e muito obrigada. A palavra está com você. Obrigada, Luciene. Eu quero agradecer ao David também, né, pelo convite, por você pelo convite. É um prazer, né, ter a Analítica e a Newslab como parceria do canal. Gentilmente, assim, de início, a Luciene fez também uma apresentação para a gente no canal Micromeio. Então, assim, é muito gratificante voltar aqui novamente para conversar com vocês. Como ela falou, meu nome é Janaína Rodrigues de Souza. Eu fiz biologia já há algum tempinho, aí fiz uma microbiologia, uma pós-graduação para me atualizar, e em microbiologia avançada e gestão de qualidade. E idealizei, já tem uns 3 anos, o canal Micromeio, para passar informações para vocês, e isso é o que une a revista com o Micromeio, né? Que é a informação científica, é a informação correta, de forma que tem esse objetivo, né, de passar o melhor para vocês. Hoje eu escolhi para falar com vocês o tema tuberculose, né? Só para dar o início, assim, eu tive na minha no meu currículo, né, a oportunidade de trabalhar em diversos setores de laboratório clínico, né? Dentre eles a tuberculose, que foi um setor que a tuberculose ela sempre é um setor separadinho dentro do laboratório clínico, porque ela tem uma classificação diferente, ela tem alguns zelos, né, por conta do micro-organismo que é. Então, e na época também de universidade, eu fiz o aperfeiçoamento na microbiologia e em micobactéria, tuberculoses, lá na UFRJ, que foi de grande, assim, bom, né, de grande relevância em relação ao conhecimento para mim. Foi com a doutora Maria Helena Saad, no laboratório na época, né, era comandado pela doutora Leila Fonseca. E lá eu comecei a ter essa relação com o setor de tuberculose. Então, é um assunto que eu gosto muito e que a gente hoje tem uma importância muito grande, né? E por isso que eu resolvi falar sobre tuberculose, importância diagnóstico laboratorial. E lembrando sempre, né, que a gente sempre tem que chamar a atenção que a tuberculose tem cura. E então a gente precisa sempre chamar essa atenção, né, para que a gente tenha aí uma rapidez assim das pessoas procurarem tratamento, né? A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, né? Ela já tem há muitos anos, ela está com a gente. A gente tem 140, mais de 140 anos, né? Que o Robert Koch identificou o bacilo de micobactéria, então, assim, isso contribuiu muito para as pesquisas do tratamento, da gente melhorar e tudo mais, mas ainda tem muito a ser feito em relação à tuberculose, né? É uma doença imunopatológica, né? Pessoas vulneráveis com imunodeficiências, imunocomprometidas, estão dentro desse risco de ser infectado pela tuberculose, e também é uma doença ainda vinculada a algumas situações socioeconômicas, né? Então, a gente ainda tem uma prevalência em populações de situação de rua, em liberdade privada, e que vivem com HIV indígenas. A tuberculose teve uma diminuição, né, de casos, e com o HIV veio novamente uma proliferação dos números, né, relacionados à tuberculose. Também o Covid também teve uma subnotificação, a gente teve um aumento também e uma subnotificação dos dados em relação à tuberculose, mas a gente está retomando isso, né, essa preocupação. Por quê? Estima-se que a tuberculose tenha acometido cerca de 9 mil
9,9 milhões de pessoas no mundo, sendo responsável por 1,3 milhões, né, milhões de óbitos entre pessoas sem a infecção pelo HIV. Então, até 2019, a doença era a primeira causa de óbito por um único agente infeccioso, tendo sido, em 2020, ultrapassada pelo Covid. Então, assim, ela tem essa tensão, né? Muitas ações estão sendo realizadas em relação a gente diminuir esse índice, né? O Brasil faz parte do BRICS, ele tem uma responsabilidade, né, dentro desse grupo de países, e existem várias ações dentro para diminuir esses dados, né, para a gente combater a tuberculose. Existe uma resolução número 709, de 16 de março de 2023, quer dizer, desse ano, que dispõe sobre algumas diretrizes da ação relativa à vigilância e promoção do tratamento e a reabilitação da tuberculose no Sistema Único de Saúde. Porque é um problema, além de... é um problema público, né? É um problema em que as políticas públicas precisam olhar. E isso está sendo feito. Então, criou um comitê interministerial com participação da sociedade civil, enfrentamento das determinantes sociais, garantir investimento público para as ações de enfrentamento da tuberculose, estruturar, ampliar e fortalecer a rede laboratorial, com métodos mais rápidos, né, para que a gente tenha uma ação terapêutica mais rápida, garantir a produção de estratégias comunicacionais, quer dizer, a gente tem informação, a gente tem campanha, isso melhora muito, e intensificar as ações colaborativas de TB com HIV. E diversas outras ações. Se a gente colocar lá no Google e for buscar, a gente vai ver uma série de ações, além do boletim que foi feito sobre micobactéria tuberculose, do plano de ação de micobactéria tuberculose, e a gente vê a Anvisa, a todos os órgãos, né, a ONU, enfim, todo mundo, a OPAS, todo mundo voltado para essa grande ação, né, contra a tuberculose. Então, a gente vai falar um pouquinho da tuberculose, né, do bacilo. O micobactéria veio do latim, fungo, né, e bacilo, na época era fungo, era bactéria, enfim, mas ele é considerado uma bactéria, tá? Em 2018, nós já temos 188 espécies e 13 subespécies, provavelmente agora já muito mais, né? Então, cada vez que o sequenciamento, né, genotípico é feito, a gente consegue aí mudar esses números de espécies, de subespécies, e essas cepas são divididas, né, em complexo micobactéria tuberculoses e não tuberculoses, né? E dentro dessa divisão, a gente tem aquelas bactérias de crescimento rápido, que a gente chama de não tuberculoses, e as de crescimento mais lento, que são a micobactéria tuberculoses complexo. A gente vai falar mais aqui hoje da micobactéria tuberculose, da forma pulmonar, né? Por quê, né? Porque, assim, as bactérias não tuberculoses, ela pode, diferencialmente, estar como é de crescimento rápido, existe um outro tipo de doença, né, para a gente falar. E a gente vai focar aqui na questão do diagnóstico e da doença pulmonar, tá? Só para a gente adiantar aqui. Então, o bacilo, a respiração, eles são aeróbios, tá? Estudos com 4.000 genes traduzem sua patogenicidade, cerca de 170 proteínas são responsáveis pela sua variação antigênica. Esse estudo do genoma, como eu falei, do sequenciamento, traz para a gente também uma grande informação para a gente conseguir aí ter diagnósticos, ter laboratoriais, né? Conhecer mais o bacilo para que a gente possa agir a relação às drogas, né, de tratamento, uma série de informações a gente consegue com esse genoma, conhecendo mais a variação antigênica. A morfologia, ele pode ser um bacilo reto, né? Ele é um bacilo reto, desculpa, ou ligeiramente curvo, e pode se apresentar em efeito corda, né? O efeito corda, ele tem na questão da parede celular, né? E ele fica, quando a gente olha na baciloscopia,
todo juntinho ali, né, grudado, isso a gente chama de efeito corda. O tamanho é microscópico, né? O crescimento vai depender da metodologia utilizada no laboratório, mas é de crescimento lento, tá? Só para a gente saber. Por que eu coloquei vai depender da metodologia? Porque existem alguns métodos de diagnóstico que a gente consegue ter esse crescimento um pouco mais rápido, favorecendo condições para que esse bacilo dê uma resposta mais rápida para a gente, mas o bacilo em si tem um crescimento lento, de Mycobacterium tuberculosis complexo. A estrutura da parede celular tem um alto conteúdo lipídicos e lipídios a questão errada, tá, gente? É um alto conteúdo lipídios e constituída por ácidos micólicos. Isso vai interferir na nossa coloração de BAR, e possui enzimas necessárias pela redução do nitrato a nitrito. É uma das questões que a gente utiliza também essa redução para diagnóstico clínico, e grânulo de polisfosfatos para uso de atividades energéticas e multiplicação celular. Esses grânulos a gente pode visualizar no BAR, algumas pontinhas nas extremidades do bacilo já curado pelo BAR, umas pontinhas pretas, né, onde são esses grânulos de polifosfatos. Então, a transmissão e a infecção, né? O bacilo é transmitido por gotículas contendo bacilos. Após tossir ou falar, né, a pessoa infectada com bacilo, ela tossindo, ela emite algumas gotículas, e essas gotículas, se forem expostas ao vento, raios solares, elas são ressecadas e tornam-se passíveis de serem inaladas e atingir o pulmão. E tem também uma grande permanência no ambiente, tá? Por conta da parede, por conta da estrutura do micobactério. Fatores que podem diminuir essa transmissão é corrente de ar, dispersão das partículas no ambiente. Então, a gente muitas das vezes fala, né, deixa tudo aberto, está em ambiente fechado de transporte público e tudo mais. Se tiver ar circulante, é melhor. Né? Então, assim, luz ultravioleta no sol e radiação gama destruindo os bacilos. Se a inalação ocorrer nesse indivíduo, se tiver a inalação nesse indivíduo, né, eu inalei o micobactério, esse bacilo, eu tenho a probabilidade de evoluir com uma doença. Vai depender do meu sistema imunológico, vai depender de uma série de fatores para que eu desenvolva uma doença ou não. Tá? Então, quando esse micobactério, eu inspiro, né, esse bacilo, após 3 a 4 semanas pode surgir um foco pulmonar, que se chama foco de Gros, pequeno, arredondado, periférico, de consistência amolecida. A gente consegue visualizar isso no raio-x, e a partir do foco ocorre uma disseminação, pode ocorrer, tá, gente? Uma disseminação linfática até o gânglio satélite, que é um gânglio ganglionar, que vai ter ali uma resposta do nosso corpo para defender, né, a gente desse bacilo, desse corpo estranho, e de onde pode acontecer de ocorrer uma disseminação hematogênica para todo o organismo, podendo ocorrer a tuberculose extrapulmonar. A gente sabe que a tuberculose ela pode infeccionar outras regiões do corpo. Então, a gente tem tuberculose no cérebro, a gente pode ter tuberculose no sistema urinário, a gente pode ter tuberculose em outros locais, e por conta dessa questão aí de hematogênica. O que é a tuberculose latente, né? O que a gente chama de tuberculose latente? A latente é quando o indivíduo possui o bacilo, mas não apresenta sintomas, né? E hoje existe uma preocupação em relação à tuberculose latente, porque o indivíduo pode transmitir esse bacilo, né? Mesmo ele não apresentando a tuberculose, né? Então, e pacientes que são imunodeprimidos, enfim, precisa ser assim, vigiados, monitorados em relação a essa tuberculose latente. Então, os bacilos ficam encapsulados e com sua atividade diminuída no pulmão. A pessoa infectada pode permanecer saudável por muitos anos, até mesmo décadas, sem transmitir o bacilo, e com imunidade parcial à doença, podendo desenvolvê-la ao longo da vida. Então, pode vir a ter uma tuberculose ou não. Vai depender também da resposta imunológica do organismo, vai depender de uma série de fatores para que se desenvolva ou não
esses sinais, sintomas e a doença em si. O tratamento da infecção da tuberculose latente é essencial para controlar a transmissão da doença no país, que foi o que eu falei, a pessoa está com o bacilo, né? Ela não tem a doença, mas ela está com o bacilo, e o SUS disponibilizou um esquema terapêutico indicado para tratamento de infecção latente pelo bifidobactéria tuberculose, que é um período que a tuberculose não se desenvolve de imediato. Então, existe no SUS essa preocupação com esses pacientes que têm a tuberculose latente, e já existem alguns medicamentos para tratar, dependendo desse indivíduo, essa tuberculose, dependendo do indivíduo na questão de saúde, do comprometimento dele imunológico, de uma série de fatores. Como é feito o diagnóstico, né? E lembrando aqui, voltando, que tem a tuberculose latente e tem a tuberculose, né? Que a gente aí não precisa muito, não coloquei aqui para vocês, porque a gente sabe que quando um micro-organismo infecta, a gente inala, tem a apresentação de sintomas e tudo mais, ele infectou, a gente tem a doença, e aí a gente, como eu falei, vai falar mais da questão pulmonar. Então, o diagnóstico, se as pessoas são diagnosticadas rapidamente e realizam o tratamento da maneira correta e até o final, isto é, alcançam a cura, conseguimos interromper a transmissão da doença na comunidade. A importância disso é que cada vez mais, se a gente tem um diagnóstico rápido, né? Se a gente consegue fazer essa detecção, se o paciente está tossindo, enfim, algumas semanas, está sentindo alguns sintomas, sudorese noturna, enfim, alguns sintomas, busca o tratamento, né? Busca o diagnóstico, se está ou não com tuberculose, e tem esse tratamento devido, a gente ali para essa transmissão, né? Então, a gente contribui para que diminua na comunidade os casos de tuberculose, traduzindo o que está escrito aqui, né? Então, a gente tem diversos testes, tá? Eu fiz uma apresentação, gente, tentando trazer para vocês uma questão prática, assim, em relação à tuberculose, né? Que quando a gente busca a bibliografia, busca webinars mesmo para assistir, a gente tem muito conteúdo a respeito, de muita relevância do conteúdo da tuberculose. Então, eu tentei resumir um pouco e trazer um pouco assim, mais de uma conversa com vocês, né? Então, eu trouxe os principais testes de diagnóstico, né? A gente tem a prova tuberculínica, que também pode ser chamada de PPD ou reação de Montauk, né? Essa prova é bastante conhecida já, é antiga, né? Ela já tem bastante tempo, é utilizada pelo SUS para fazer a detecção da tuberculose, mas ela tem alguns fatores que atrapalham, né, que dificultam esse resultado. A gente introduz o bacilo, né, a proteína do bacilo, PPD, né, e intradérmica, e depois ele faz uma pápula, né, esse inchadinho que faz uma pápula ali, uma reação, e dependendo do tamanho dessa pápula, a gente tem um resultado positivo ou não. E essa resposta, essa medição, é feita após 72 horas. E muitas das vezes, esse paciente não comparece para fazer a leitura, né? Então, assim, ele precisa de ir 2 vezes no posto, ele tem que ir lá fazer a prova, depois ele tem que retornar para fazer a leitura. E ele esquece, ele não vai, enfim, assim. Então, a gente tem aí uma coisa que é um obstáculo, né, dessa prova. Aí, só para vocês saberem, com 5 milímetros é negativa, com 5 milímetros a 9 pode-se considerar positiva, mas com o resultado do raio-x. Então, não é uma prova também isolada, porque as pessoas que tiveram contato com alguém com tuberculose, a pessoa que tomou BCG, enfim, ela pode dar uma reação. Então, pode ser que não seja tuberculose. Ele vai fazer outros diagnósticos, né? Outras metodologias para verificar se é ou não tuberculose. E com 10 milímetros, sim, se der positivo, aí sim é considerado tuberculose, mas também faz a
a análise tanto da anamnese quanto do X. Outra prova que a gente tem é a baciloscopia. São as provas mais antigas, tá? Que eu coloquei aqui. A baciloscopia e o BAR, como a gente fala em laboratório, muito o BAR, fazer um BAR. Normalmente a gente utiliza escarro, coleta 3 amostras de escarro, e é muito importante que a gente lembre que quando vai fazer realizar um exame de laboratório, a gente tem que ter a amostra melhor possível. Então não adianta mandar cuspe, não adianta mandar um frasco quase com nada de material. Esse escarro ele tem que ser uma amostra significativa para a gente conseguir ter o diagnóstico esperado, mesmo negativo ou positivo, mas sabendo que a amostra foi significativa. Então, é importante a amostra, é importante esse frasco ter uma boca larga, é importante vedar o frasco logo assim, levar o mais rápido para o laboratório. E a coloração que é feita no laboratório é bacilo ácido álcool resistente. A gente utiliza corantes, né? E dentre esses corantes, a gente usa um álcool ácido resistente. Então, a gente coloca ali a fluxina e depois a gente retira com ácido. E os bacilos álcool ácido resistente a esse ácido ficam, né? E vão se colorar, vão fazer a coloração pela... Na verdade, eles não se descoram, né? Eles continuam rosas, né? Como vocês estão vendo aí. Esses rosinhas são o micobactério, né? E eles continuam rosa e os outros se descoram, e aí a gente tem esse resultado. A leitura é por microscopia, e a gente faz campos de leitura e tem uma tabelinha que a gente, onde vocês forem lá, vocês vão encontrar, de 1 a 9, uma cruz, de 9 a tanto, 2 cruzes, e a gente vai fazendo assim, e aí você tem um resultado para ser avaliado junto também com sintomas do paciente, com raio-x, com uma série de outras que juntam ali para fazer esse resultado. Vamos ver o outro. O outro é o IGRA. O IGRA é um teste de liberação de interferon, né, utilizado também no SUS, mas em alguns lugares. E assim, ele é muito semelhante à resposta ao PPD, podendo substituir o PPD, né, no que diz respeito ao contato ou não com o micobactério. Sendo que ele utiliza a amostra de sangue, e normalmente é o plasma que a gente faz, e são 3 amostras. Uma coleta um frasco negativo, um positivo, e o outro tem um interferon que vai fazer aí a reação para dar o resultado para a gente. E aí ele tem uma vez só, o paciente faz a coleta de sangue e ele vai dar a reação, a resposta para a gente, tá? O IGRA, ele normalmente é utilizado para detecção de tuberculose latente, né? Então, assim, a pessoa consegue, mesmo só tendo, vamos dizer, não apresentando a doença, como eu falei lá na frente, ter a resposta de que teve contato ou está com a tuberculose, enfim, tá? E e dá uma resposta imune, na verdade, das células T. Então, assim, os indivíduos que têm HIV têm uma interferência, né? Tem uma observação em relação ao CD4 para fazer o teste, tá? Então, assim, tem toda uma resposta, e esse teste é bom tanto para criança quanto para pacientes com HIV e pacientes que estão com histórico de doação de órgãos, né, de transplante. O raio-x, tá? O raio-x, ele tem aí, apresenta, né, na imagem os nódulos, né, aparentes, e que vai suspeitar, o médico faz a suspeita, né, um dos primeiros testes dentro de um hospital de emergência, né? Então, assim, ele já auxilia bastante a suspeita de tuberculose. O teste imunocromatográfico, né? O teste imunocromatográfico, ele vem para facilitar, né, os testes de laboratório. Ele tem um anticorpo, né? Normalmente eles são um anticorpo, e você coloca ali a amostra,
líquida, ou, na verdade, você teve o crescimento da colônia de micobactéria em meio de cultura, e fez ali uma suspensão e coloca, e você vai visualizar a questão dos anticorpos, e você consegue detectar se tem Mycobacterium tuberculosis complexo, tá bom? É um teste bastante usado em laboratório também. Os meios sólidos são a cultura é o padrão ouro de tuberculose, né? É considerado um padrão ouro. A gente tem os meios, né, também muito antigos, né? O Ogawa, o Lovesteingense, e a gente tem o Lovestein com o PNB e com... deixa eu só ver aqui, que eu sempre esqueço, gente, quem é o outro TCH. Tá? Que são alguns compostos no meio de cultura que favorecem o crescimento de micobactéria ou inibem o micobactéria. Mas são meios que você normalmente, a amostra chega no laboratório, escarro normalmente, lavado pronto, secreção traqueal também, que é muito coletada para fazer a cultura de BK, mas hoje o material de escolha é o escarro, e você tem muita microbiota, né, nesse material, microbiota outros, né, outros. E você usa métodos para tirar essa maior parte de micro-organismo e deixar o micobactéria. Então, você usa hidróxido de sódio ou usa a técnica de Petroff. Então, tem todo um passo a passo, onde você pega esse material, esse escarro, por exemplo, e coloca em técnicas, e você diminui essa carga bacteriana que você não deseja e semeia nesse meio de cultura. Tá? E aí você tem um tempo aí de crescimento de semanas, tá? Até 42 dias você pode ter um crescimento, até 3 semanas, 4 semanas para ter um crescimento. Como eu falei, o crescimento de Mycobacterium e tuberculose é lento. A não tuberculose, ela cresce mais rápido nesses meios. Então, é uma coisa também que a gente fica, quando está fazendo análise no laboratório de micobactéria, a gente também tem essa percepção, né? Cresceu rápido, a gente fica já na suspeita, mas vai depender do quantitativo de bacilo dessa amostra e uma série de coisas também, para que a gente tenha certeza que é um micobactério tuberculose, a gente vai ter que fazer outros testes, tá? Utilizando o cultivo primário, que é nos meios de cultura. A gente também tem um meio de cultura líquido, né, que é o MGT. O MGT também está há muito tempo, né? O MGT, eu trabalhei com o MGT no laboratório clínico. É um equipamento muito bom, é uma metodologia muito boa também. Você também descontamina a amostra, coloca em tubos, e esse tubo tem uma fluorescência, né? E de acordo com o crescimento da tuberculose nesse meio, ele consome o oxigênio, né? E faz mudar essa fluorescência, e você tem uma leitura. Então, assim, você vai lendo tempo em tempo aquela leitura no equipamento, e ele te dá uma fluorescência quando tem a resposta de positividade para a micobactéria. A gente tem um método de proporção em Lovestein, é o quiticílio e nitratase, como eu falei lá no início, nitrato para nitrito, né? É uma característica do Mycobacterium tuberculose, e você tem nesse kit a identificação não só você tem nesse kit a identificação, né, complementando do micobactério e também das drogas, né? As drogas, as principais drogas, a primeira escolha, e você já tem dizendo se é rifampicina resistente ou não, que é uma das drogas de escolha do micobactério, você já consegue detectar se essa cepa ela é multiresistente ou não, através desse kit. A gente tem a prevenção, né? É importante dizer que na resistência, antes da gente falar da prevenção, a gente tem um índice de resistência muito alto de Mycobacterium tuberculose pela primeira linha dos medicamentos, e a gente já tem casos dos antibióticos de segunda linha. Então, é muito importante que a gente tenha essa detecção logo no início
e a gente já separe, né? Assim, já tem uma atenção maior com esse tratamento desse paciente. A prevenção é a vacina BCG, né? A vacina BCG, a OMS tem um calendário, todos vocês podem buscar esse calendário. Normalmente, as crianças até 4 anos de idade, elas precisam ter a vacina da BCG anotada na sua carteira, é importante. Então, ela previne 40 mil casos anuais de meningite e tuberculose, né? A prevenção da BCG é relacionada a prevenir a tuberculose grave, né? Ela não tem 100% de cobertura, mas ela previne as formas graves de tuberculose, dentre elas a meningite. E quais são as perspectivas, né, que a gente tem para a tuberculose, né? A tuberculose, como eu falei lá no início, a tuberculose ela precisa de uma atenção em relação a políticas públicas, porque é uma questão socioeconômica também, mas hoje em dia não somente, né, por conta da disseminação. Então, a gente precisa ter acesso a todas as regiões de laboratórios com diagnóstico para tuberculose. Voltando um pouquinho, o Ministério da Saúde, quando ele colocou alguns testes de biologia molecular nas unidades públicas, e não em todas, em algumas, e essas unidades foram escolhidas nas regiões que tinham mais incidência de tuberculose. Então, a gente ainda tem alguns lugares que ainda não têm o acesso a um resultado rápido. Isso precisa ser melhorado. E também a gente tem uma centralização do diagnóstico de tuberculose. E talvez a descentralização melhore, né, a eficiência dessas respostas, né? A gente tem uma nova vacina em andamento, tá? Já está numa fase avançada, mas ainda está em pesquisa. A gente sabe que a vacina é uma prevenção na maioria das doenças infecto-contagiosas. Então, assim, isso é um ganho muito grande, né? Esse investimento numa nova vacina. O tratamento em menor tempo também está sendo discutido. A gente tem aí 6 meses de tratamento. Muitas das vezes os pacientes abandonam o tratamento inicial, o que faz ficar resistente, e quando retornam, a droga já tem que ser uma droga mais forte, de segunda linha, e isso demora, e muitas das vezes tem a resistência, a implicação, né, de outros comprometimentos clínicos. A esclarecimentos e campanhas de educação está dentro de uma das propostas de ação da tuberculose, né? Cada vez mais divulgar, cada vez mais falar sobre tuberculose, cada vez mais informar que a tuberculose tem cura, e os pacientes que têm alguma suspeita buscar uma unidade de saúde, e políticas efetivas no combate à tuberculose, que vem acontecendo muito positivamente nessas discussões em relação à tuberculose, aos vários órgãos, enfim, como eu falei no início. Eu coloquei aqui: a vacina é um ato de amor, a vacina precisa ser respeitada, e a Aurora, na verdade, é filha de uma amiga minha que trabalha em microbiologia e que eu tenho uma grande admiração, e eu acho que é isso, né? É a gente olhar para o próximo da gente e o próximo, o que a gente pode fazer para evitar maiores danos, né? Então, a vacina ainda é um ganho para a tuberculose. Eu peço obrigada a Luciene pela oportunidade mais uma vez. Como eu falei, eu trouxe resumido o assunto para vocês. E Eu tenho uma perguntinha, posso? Claro. Outro dia nós falamos aqui sobre leishmaniose, né? E eu queria saber se a tuberculose também é uma doença que atinge mais as regiões precárias, e se sim,
talvez ela também é negligenciada por conta disso? Será essa demora para sair um novo tratamento, essa demora para a pesquisa da vacina? Qual que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que a tuberculose ela não é tão negligenciada quanto essas outras doenças, né? Principalmente as causadas por parasitas, né? E vírus e tudo mais, né? A tuberculose ela tem uma assistência, né? Dada. Essa assistência, a gente teve uma descontinuidade aí no HIV, que foi uma proliferação muito, muito grande, né? Por conta do próprio sistema imunológico. Eu acho que agora, nesse momento, existe um grande empenho. Então, assim, eu não posso dizer para você que agora, nesse momento, está sendo negligenciada. Não, não está. Tem tido esforços para que melhore essas taxas de tuberculose no Brasil. No Brasil e nesses países que são considerados, mas ainda né, considerados mais pobres, né, pouco desenvolvidos. Mas ainda é, sim, uma doença que chama atenção por essas questões sociais. Mas tem dado atenção, tem tido algumas iniciativas que na leishmaniose ainda está né, em andamento, mas assim, e outras doenças. Mas eu acredito que quando vocês vão buscar, como eu falei, né, existe agora um plano de ação da tuberculose e está em ação mesmo, né? Não é aquela coisa que escreveram. Então, assim, acho que está tendo uma atenção, sim. Que ótimo, então. Somos nós quem temos que agradecer por essa aula maravilhosa, por trazer aqui a Aurora. E quem quiser saber mais, né, acredito que no canal do Micromeio tem muito conteúdo, tanto no canal do YouTube quanto nas redes sociais. E a professora Janaína também é super acessível para quem quiser, lá no Instagram, né? Sim, sim. Então, somos nós que agradecemos. Se você quiser deixar o arroba Micromeio, né? E no YouTube... Sim, no YouTube a gente também tem um canal, no YouTube de palestras, tem diversos profissionais. O objetivo do canal do YouTube é trazer profissionais para ficar próximo de vocês, assim como eu falei, né, a gente tem muita coisa em comum com a revista de informação e tudo mais, e a Luciene sempre abriu esse espaço para o Micromeio, eu agradeço muito esse espaço. E vocês podem buscar a gente com o Micromeio, tanto no Instagram quanto no YouTube, vocês me encontram. E também eu posso deixar aqui um e-mail, que é Jana, eu não escrevi aqui, né? Mas é jana9souza@gmail.com. Vocês podem me encaminhar perguntas, alguma outra coisa que eu tenha falado aqui, alguma informação que eu tenha dado aqui, ou que esteja correta ou não esteja. Enfim, a gente aceita críticas, né? A gente aceita elogio, a gente está aí para a gente fazer trocar informações, né, a respeito de microbiologia. Muito obrigada, Luciene, mais uma vez, ao David também, e eu espero que a gente troque mais aí essa parceria e que você também está convidada para vir falar novamente no canal do Micromeio. A Luciene tem uma palestra com a gente no Micromeio, que é sobre como escrever artigos científicos, e foi muito bacana a participação dela. Se vocês quiserem ir lá assistir, aproveitem. E a gente vai fazer uma segunda vez também. Eu agradeço muito. Obrigada. Muito obrigada. Eu tenho certeza que vocês terão só elogios, né? A professora Janaína já gravou um webinar, como eu disse, o tema foi urocultura e é um dos vídeos mais visualizados do nosso canal. Então, fica aqui hoje para vocês mais uma aula. E eu vou aproveitar esse momento para contar para vocês que a gente está criando agora também a NewsVet, que é um caderno que, por enquanto, vai estar dentro da revista NewsLab, que vai falar sobre o diagnóstico veterinário. Em breve, nós traremos também aulas, né, conteúdo em formato do YouTube. Por enquanto, estamos nas redes sociais. Então, segue lá, @revista NewsVet. Seja muito bem-vindo a esse novo canal da NewsLab. Um abraço para vocês. Professora, muito obrigada mais uma vez, tá bom? Tenho certeza que não vamos ficar no segundo. E até a próxima. Estou à disposição, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo com a gente, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.